fazer quando o seu crescimento para? Você está fazendo tudo certo, você teve um pico de vendas, você está vivendo um momento incrível no seu negócio, está tudo dando certo, você está orgulhoso, sua família está bem, está segura, você está sendo reconhecido pelo mercado como uma pessoa que entrega um ótimo negócio, seus clientes estão satisfeitos e de repente você simplesmente para de crescer. Todo empreendedor já passou por um momento desse, em que você estava numa onda de coisas boas e de repente a onda para. E isso aconteceu com o José, o nosso herói da nossa história, que é um empreendedor como eu e você, e que simplesmente queria mais liberdade, mais dinheiro, mais controle da sua própria vida, e acabou entrando numa jornada que o fez cometer muitos erros, aprender muitas lições muito valiosas e ganhar muito dinheiro, ter muito resultado. Ele é um conhecido meio do rock e a gente decidiu liberar a biografia não autorizada dele para vocês aqui, junto com as nossas opiniões, as nossas ideias sobre o futuro do marketing direto no Brasil, porque nós acreditamos que ele tem muito para ensinar para todos nós, principalmente com seus desafios e com seus erros. E acontece que no último episódio nós paramos num momento muito bom pro José. Primeiro momento muito forte e bom. Da vida dele, né? Foi o primeiro momento na carreira dele em que tudo estava dando certo. Ele tinha acabado de criar um instituto, que tinha sido um grande sucesso, porque pela primeira vez ele criou algo único. Ele criou algo específico, ele criou algo que cria um relacionamento com o cliente dele. E um negócio que estava baseado em tudo que a gente tem conversado aqui durante o podcast, que realmente funciona. E isso trouxe para ele muito sucesso. E continuando com a nossa história, infelizmente esse sucesso não durou tanto tempo assim. O José, o nosso herói torturado, né? Passa por tantas dificuldades, passou por mais uma que os resultados pararam. A vida é assim, né? E eu pensei, eu estava ouvindo você falar agora e pensando que a maior parte de ter essa história real é que vamos sempre estar aberto para qualquer pergunta, porque se pessoas querem ouvir uma coisa, parte sobre a história do José que não falamos, podemos explicar em mais detalhes qualquer parte da vida que eles ficaram com dúvidas. Porque estamos focados, como você falou, as partes mais interessantes onde ele tivesse que enfrentar um desafio. Sim. Ele tem uma vida inteira, né? Com várias histórias, inclusive muitas histórias que a gente decidiu não colocar aqui, só simplesmente para focar no essencial, né? Quando a gente criou o podcast, a ideia era realmente pegar as maiores lições, o essencial, mas é uma pessoa assim que tem histórias para ficar falando dias e dias e dias e se divertindo e rindo e com as situações em que ele já se colocou, né? Verdade. E chegamos aqui, e José está indo bem, e o principal desafio o principal desafio que ele encontrou nesse momento foi, como você falou, parou de crescer. Estava indo super bem, ele ficou um líder no mercado dele e estava com muitos clientes felizes e ficou procurando a nova maneira de alcançar novas pessoas. E foi também nesta época que ele ficou passando mais tempo com outros líderes do mercado. Outras pessoas bem-sucedidas, com ideias de como pode desenvolver o negócio, que eram bem diferentes do jeitos que ele conheceu e que ele criou no negócio dele, né? Eram pessoas que tinham resultados parecidos, maiores, menores, um pouco, mas também expressivos,
mas que tinham chegado lá de formas diferentes. Exato, é uma coisa que eu vejo muito, trabalhando com vários negócios, que são duas coisas, na verdade. Primeiro, que não importa o sucesso do seu negócio, geralmente tem faixas de crescimento. E quando você chega ao limite de sua faixa de crescimento naturais, que são como se fossem tetos, você tem que mudar o jeito que você está agindo para crescer para a próxima faixa. Isso está bem descrito no livro mesmo. No Black Book, né? É importante e falar. basicamente foi essa coisa que aconteceu neste caso. Ele chegou ao limite do crescimento da faixa que ele estava. E precisou de procurar um novo jeito, novos hábitos para crescer para a nova faixa, porque as coisas que ele estava fazendo antes não eram as mesmas coisas para chegar ao próximo nível. E o que ajudou ele muito foi encontrar outra pessoa no mercado que já estava com muito sucesso também, teve outros hábitos, outra perspectiva em como lidar um negócio, como crescer uma empresa, de trabalhar com os funcionários, um estilo bem diferente, em verdade. E eles conectaram e começaram a trocar figurinhas. Sim. Sobre o negócio. E é interessante falar aqui que essa pessoa que o O Ricardo. José, que é o Ricardo, exato. Sim. Que eles são pessoas muito diferentes, né? Porque o José, vocês já estão percebendo pela história, é um cara mais agressivo nos negócios, quer tentar as coisas, que é uma pessoa curiosa, que quer resolver, que faz, que acontece, que erra, que levanta. E o Ricardo já é um cara completamente zen, né? Nas coisas que ele faz, enfim, mais reflexivo, um cara que olha mais pro longo prazo, que tá mais preocupado em fazer as pequenas coisas e ir levando o negócio, né? Então são ritmos muito diferentes, né? Uma pessoa que tem um ritmo mais acelerado e de fazer acontecer, e até um pouco mais vaidoso e tal, e outra pessoa que tem um ritmo mais quietinho, e vou fazendo, e que não deixa de ser agressiva nos negócios também, mas são formas diferentes, approaches diferentes, né? Muito yin-yang. E nesse momento eles trocaram ideias e basicamente Ricardo começou a ensinar. A verdade, os dois aprenderam muito um dos outros. Mas nesse momento, no crescimento de José, Ricardo ofereceu umas dicas sobre a visão dele de atrair novos clientes. E a ideia principal, o approach principal que teve Ricardo era para apresentar os mesmos serviços ou ofertas que já teve o José, mas de jeitos bem diferentes do que ele estava fazendo até esse momento. Principalmente para usar ideias que eram um pouco mais fora do radar, do mainstream mesmo, né? Sim, que é a corrente principal, né? Que é a normalidade. Coisas que saem do padrão, saem do que as pessoas estão acostumadas a pensar.
Sim, porque isso basicamente foi o desafio dele. Ele estava fazendo ainda mensagens que estavam muito no mesmo padrão do mercado. E ele ficou um líder do mercado, mas para mesmo crescer o mercado, para atrair novas pessoas que pode ser que já não estavam comprando essas soluções do Instituto de Linguistas, ele precisou de dizer coisas que seriam interessantes para pessoas que já não teve até esse momento interesse no mercado. É aquele ponto que, claro que é possível e é até positivo que você cresça dentro do seu próprio mercado, né? Porque quando você entra, você começa, você vai pegar as pessoas que já estão comprando o que você está vendendo. Você começa a vender saúde, as pessoas mais rápidas a comprar de você são pessoas que já compraram coisas de saúde, ou que já compraram coisas de relacionamento, se esse for seu nicho, ou de finanças. Você lança e todo mundo que já está atento fala, pô, aquilo ali é novo, eu vou comprar. Mas o crescimento a longo prazo do negócio depende disso, de atrair pessoas que talvez nem pensassem em entrar nisso, mas que pensam, porque você está se comunicando de uma forma diferente, né? Porque se você se comunicar como todo mundo se comunica, você vai atrair as mesmas pessoas que todo mundo atrai, né? E é daí que vem a sabedoria do Ricardo, né? De pegar ideias que estão fora mesmo, ideias que às vezes até combinar ideias que talvez sejam um pouco mais normais, mas com outras ideias totalmente diferentes e construir comunicações e conversas muito mais interessantes e que atraem pessoas que talvez nunca tenham entrado nesse mercado, né? Nunca tenham comprado nada desse mercado. E são ideias únicas. E aqui entramos outra vez nessa discussão, nessa conversa sobre como são os ganchos mais importantes para ganhar atenção de pessoas que pode ser que nem têm interesse, nem sabem ainda que têm interesse em suas ofertas. E sabemos, por exemplo, que tem várias afinidades entre pessoas que compram, vamos dizer, soluções de língua, que eles podem ter também uma afinidade com outros produtos. Ou geralmente, por exemplo... A pessoa compra um curso de inglês e quer comprar um de francês, ou quer comprar um de uma outra língua. Sim, esse seria o primeiro passo. Exato. É uma ideia... exato. Como pode ser se você está, ao princípio, apenas olhando o seu segmento mais óbvio, que seria se pessoas que estão procurando soluções sobre português ou sobre francês ou o que seja. E você muda para investigar mensagens que podem interessar uma pessoa pesquisando para viagens. Seria um pouco mais longe um pouco. Sim, primeiro você consegue explorar coisas óbvias, que é uma pessoa que procura aprender uma língua, provavelmente pode querer aprender outra, mas se essa pessoa está aprendendo inglês, talvez um curso de como viajar para os Estados Unidos tem interesse a ela. Claro. Ou, talvez um curso de... por exemplo, o que acontece pode ser que você descubra que pessoas que gostam de livros de uma loja específica que tem maioria livros de Portugal ou de Espanha ou de outro exemplo, e você pode descobrir se você faz uma mensagem focado em um livro famoso, alguns livros famosos, que você rapidamente está vendendo o seu curso. E basicamente foi uma lição assim, que procurando ideias que não eram exatamente na mesma pegada, mas que poderiam oferecer audiências novas e seguidores novos para crescer o mercado.
Você pode inclusive combinar com usos, né? Fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, inglês para você ser promovido no trabalho. Né? Sim. Ou inglês, Claro. ou línguas para diplomatas. Aham. Que diplomatas precisam saber falar pelo menos 4 línguas. Sim. Então, se a pessoa tá fazendo concurso de diplomacia, você pode vender para ela. Então, é um exercício, né? Que inclusive a gente tá fazendo aqui nesse momento. Aham. Mas que qualquer negócio pode fazer. De se exercitar e falar quem são as pessoas, fora das pessoas óbvias, que podem querer o que eu tenho, né? Uhum. Como que o que eu tenho pode acelerar a vida, os resultados de pessoas que têm, às vezes, outros interesses, mas podem rapidamente falar, não, mas isso aqui também é legal, né? E também procurar o produto. E isso acontece através de muitos testes, de experimentar com audiências diferentes e mensagens diferentes, mas bem diferente das mensagens que ele estava usando antes. Pode até ser como um mercado de relacionamento. Você pode ter mais influência com encontrar amor se você fala mais línguas. Sim, você diz, testar. E esse é o mais bonito, eu acho, desse pensamento do Ricardo, que depois vai pro José e que vamos ver o desenrolar de como que tanto a relação dos dois quanto os resultados deles cresceram e se transformaram através dessas conversas que eles tiveram, que é não ficar no óbvio. Uhum. É testar tudo, né? É testar isso, relacionamento com línguas, testar gastronomia com línguas, porque um chefe talvez queira viajar. Então, assim, sim, interessante. Então, testar tudo. E o mais interessante aí pra mim também, sabe, Rock, é isso de a gente fazer o exercício de procurar essas ideias, essas audiências diferentes e testar criativos novos e tentar comunicações novas, porque no Brasil hoje, e aí é onde isso se relaciona muito com o mercado dos últimos 10 anos, o Oceano Azul que a gente estava, e agora a próxima década que a gente entrou, né, da segunda década do marketing, que até hoje as pessoas estão focadas em falar as mesmas coisas para a mesma audiência, da mesma forma. Elas falam assim, eu preciso crescer minha audiência, eu vou aumentar os canais de tráfego, claro. eu vou investir mais dinheiro, eu vou fazer mais conteúdo. Só que no fundo, você tá muitas vezes aparecendo mais para a mesma pessoa, e você tá pescando no mesmo lago. E quando você faz isso, de testar novas ideias e novas conversas, você tá variando muito. Você tá indo para muitos outros lugares, ao invés de só falar com a mesma audiência, fazer mais conteúdo. Você está testando coisas diferentes. Isso te faz ir para lugares que seus concorrentes não vão. E é isso que talvez vá marcar muito as diferenças de resultado entre concorrentes nos próximos 10 anos, no futuro do marketing direto brasileiro. É isso que vai impulsionar o crescimento. Quão diferentes são suas ideias, né? O quão bacana é o que você está falando o quão diferentes são suas ideias e o quanto que você está falando vai fora do ordinário, do comum. Até para sua própria audiência, para ela ficar mais interessada, ela se engajar mais, ela ter mais vontade de te ler, de te comprar, de estar com você. Porque você é uma pessoa interessante, você não é uma pessoa que fala a mesma coisa o resto da vez. Você fala a mesma coisa de formas muito diferentes, né? E ajuda muito com renovação, se você tem uma oferta que tem recorrência, porque pessoas percebem que tem outras maneiras para beneficiar as soluções que você está apresentando. E sabe, Rock, tem outro ponto nisso que a gente está falando, que é a controvérsia, né? A polêmica, a reação das pessoas. E isso tem um pouco a ver com o que a gente está falando, né? Porque quanto mais as suas ideias saem do radar, mais polêmicas elas são, no sentido que as pessoas vão discordar de você. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer, porque eu sei que o nosso ouvinte deve estar tendo, e é uma pergunta que eu já vi você receber muito, que eu recebo muito, que é, mas e aí, o que a gente faz com essa polêmica? Ela é ruim, ela é boa, a gente tem que agradar todo mundo, como é que é? Polêmica.
Polêmica pelas ideias fora do radar, né? Sim. Eu acho que por uma... Tem que... Não pode ser polêmica por causa de apenas ser polêmica. Uhum. Pode ser, mas... Tem duas partes. Tem que ligar diretamente às soluções que você quer oferecer. Essa é uma parte importante. Ou você tem que encontrar um jeito que faz sentido. Ou fica esquisito e também fica como um pouco de, não sei como falar, bait and switch. Não faço a menor ideia que é isso. Não? Não. Tipo, você faz a polêmica e depois você muda do nada. Sim, é como você ter um gancho para pegar a atenção que não tem nada a ver com a coisa que você vai receber, em termos de promoção ou em termos de produto. Você disse que a boa polêmica, ela é quando, primeiro, ela está diretamente relacionada com o que você está vendendo, e segundo, ela está muito relacionada com a sua filosofia e a sua visão, porque você precisa manter firme nela. Uhum. Porque não adianta nada você fazer uma polêmica aqui e amanhã você já mudou de ideia, você tá falando de outra coisa, as pessoas vão falar, pô, mas ele só tava querendo chamar minha atenção, é isso? Porque isso acontece muito. E tem que ter uma ligação. Não, depende do tipo de polêmica, tipo de oferta, mas tem que ter uma ligação. E isso é parte. A outra parte tem que ser uma polêmica que você concorda. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é ter uma ligação com sua oferta e seu produto ou serviço. Outra coisa é ter uma ligação com como você como pessoa. E porque ao longo do tempo você tem que ficar sabendo que você teve uma mensagem que você espalhou para o mundo. E pode ser que seu produto pode ser útil para resolver essa situação, esse problema, esse desafio que tem uma pessoa, essa dor ou esse desejo que essa pessoa tem. Mas você tem que gostar da ideia. Não sei, eu acho que é um pouco... Agora é um pouco teorético. Seria melhor se usamos um exemplo. Assim, pensar que se as pessoas polemizarem algo que você acredita, faz parte. Mas você não quer buscar ela. Você não quer buscar a polêmica. Você quer buscar ideias interessantes, ideias que nos interessem, ideias que interessem nossa equipe, que interessem nossa audiência, que interessem nossa equipe, que interessem nossos leitores, nossos seguidores, mas que se você faz polêmica por polêmica, isso não constrói algo bom pro seu negócio. Perfeito. É isso que eu estou tentando dizer, que são muitas, infinitas polêmicas rasas que surgem de nada. E uma pessoa fala uma coisa só para causar. E o mercado também está muito cheio disso nesse momento, né? É esse mimimi, né, que a gente fala. Sim. Que as pessoas acham que ser agressivo no seu marketing é você prometer coisa que você não vai entregar, ou é você falar as coisas com verbos muito extremos, ou você... Garantir coisas que não dá para garantir. E que é mentir, né? Que ser agressivo não é mentir. Mas elas não entendem que a coisa mais agressiva que você pode fazer é colocar uma ideia muito forte e que é verdade, né? Uma coisa, por exemplo, coisa simples, né? Cara, se você não... E assim, às vezes podem ser coisas simples, mas cara, se você não tiver esse resultado, eu vou te pagar X reais a mais, ou vou te devolver seu dinheiro, e realmente você bancar isso, entendeu? É isso que traz a força, a pessoa olhar e falar, não é a ideia de que você vai devolver o dinheiro da pessoa, mas é o fato que você vai devolver o dinheiro da pessoa, né? Da mesma forma, por exemplo, você faz por exemplo, o mercado tá indo numa mão
contrária. A gente fala muito às vezes da Atkins Diet, né? Que é a dieta de só comer carne, que era uma dieta muito louca. E uma das empresas da Agora, né? Que é o grupo que o Rocky trabalhava, que eu trabalhei, eles tinham essa dieta, mas era tipo 20, 30 anos atrás. Então as pessoas... Era muito, muito extremo para as pessoas que alguém acreditasse que ficar comendo carne era algo legal. E aí isso ganhou muita força nos anos seguintes. E era polêmico na época, mas não era polêmico porque o cara inventou da cabeça dele, é porque ele acreditava nisso. Sim. E com o tempo as coisas mudaram pra isso. E aí também tinha um outro que era um especialista vegano. E aí o especialista vegano também era vendido, e ele também era polêmico, mas porque era o outro lado. Sim. E aí também, com o tempo, as pessoas também viraram pra isso. Porque isso tinha a ver com a filosofia das pessoas, tinha a ver com o que elas acreditavam de verdade. Sim. Era polêmico simplesmente porque ia contra o que as pessoas falavam. Mas com o tempo, isso foi... Ambas as ideias foram pegando e hoje são ambas ideias muito fortes, né? E era bons exemplos. Obrigado por falar sobre eles. Porque eu iria dizer a mesma coisa de um outro jeito que eu vou dizer agora, mas que fica um pouco teórico e é melhor com exemplos, como você falou. Iria dizer que os melhores polêmicas surgem de pesquisa. Quando você tem um produto ou um serviço que você confia muito e você está muito profundo em analisar os resultados e que funciona, que não funciona, que importa para pessoas que eles ficam chegando ao destinos que eles queriam procurar, e você encontra uma coisa que ninguém mais está falando. Até pessoas acham que não pode ser real, mas você sabe que é real. Que você viu o que as pessoas não viram, porque você pesquisou o que as pessoas não pesquisaram. Sim, exatamente isso. E se você pode dizer uma coisa que ninguém mais está dizendo, que você sabe que funciona e que dá resultados, e você pode gritar essa mensagem, isso acaba com toda a concorrência. Mas tem duas coisas muito interessantes que você falou. Uma coisa que me faz ficar muito interessado nisso que você falou é que a gente precisa estar sempre pesquisando. Porque quando você está sempre pesquisando, você não sabe se a ideia que você vai ter hoje, se você está focado em ter boas ideias fora do radar, se ela não vai ser a próxima onda de crescimento do seu negócio. Se ela não vai ser a próxima ideia que vai te carregar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Né? E é assim que um negócio baseado em ideias, baseado em comunicação, como é o negócio do marketing direto, que é o que nós fazemos, né? Que a gente já falou disso várias vezes e vamos continuar falando, é assim que ele cresce. Com picos que nascem de pesquisa, da gente achar coisas que os outros não acharam. Isso faz a gente crescer. E o mais interessante é que a mais poderosa onda que pode nascer no seu negócio é quando você vê algo que vai acontecer antes das pessoas perceberem. Sim. Que foi o que aconteceu com o José. A outra coisa que acontece é que nunca sabemos qual ideia vai capturar a imaginação dos seus leitores ou seus seguidores. Você pode achar sua ideia a melhor ideia que veio de anos e anos de pesquisa e você tem tanta confiança e dispara essa ideia e ninguém responde. Pode ser o jeito que você falou, pode ser a temporada do ano, pode ser o clima político. Nunca sabe porque uma ideia funciona ou não funciona, mas essa pesquisa constante, essa curiosidade para sempre ser melhor informado e oferecer mais ideias para seus seguidores. Ser consistente com isso ajuda muito para encontrar ideias que finalmente dão resultados. E a segunda coisa que eu tiro assim da sua fala e disso tudo que a gente está falando, de muitas ideias, de nunca saber, e é muito louco porque eu e você sabemos que às vezes, e a maior parte das vezes,
as ideias que você tá mais confiante não funcionam. E as que você tá menos confiante são as que mais funcionam. Mas a segunda coisa é que isso nos dá a chance de controlar em algum nível o crescimento do nosso negócio. Não em controlar o timing ou o crescimento, mas em controlar algo que pode fazer isso acontecer. Então você passa a ter uma forma de saber, cara, se eu tiver muitas ideias, se eu colocar muita ideia na rua, se eu tentar ter ideias cada vez mais diferentes, mais interessantes e mais úteis, a chance do meu negócio crescer muito no longo prazo é muito grande. E você faz isso agindo muito, né? Tendo muitas ideias, criando muitas campanhas e mandando muitos e-mails. E aí fica uma pergunta, que é uma pergunta que tem a ver com o nosso próximo episódio, com uma experiência que o José fez, que é uma experiência que eu e você já tivemos muito, mas que todas as pessoas do marketing digital brasileiro, mas que todas as pessoas do marketing direto brasileiro perguntam pra gente o tempo todo, que é: quanto é o limite que você pode falar com a sua audiência? Qual é o limite de e-mails, de comunicações, de ofertas que você pode mandar para sua audiência? Será que você não está irritando a sua audiência? Será que você não está cansando ela? Porque se eu vou ficar inventando um monte de ideias, se eu vou ficar criando, quantas eu posso mandar por semana? Quantas eu posso mandar por dia? Como assim, né? Porque senão eu vou começar a inventar um monte de coisa e minha audiência vai cansar de mim. E é essa pergunta que a gente quer responder no próximo episódio. Qual é o limite de comunicação com a sua audiência? E como você pode usar esse limite e a frequência que você manda para as pessoas para usar tudo isso que a gente está falando, de criar ideias, de testar novas ideias e de praticar esse marketing direto que está na base dos princípios que realmente funcionam para o seu negócio não ter altos e baixos, mas ele crescer ao longo, para que o seu negócio cresça sempre, mesmo com altos e baixos dos mercados na próxima década. Porque se até hoje, né, as ideias têm sido comuns, têm sido mornas, né, que a gente fala, a partir de agora suas ideias têm que ser ideias radicais, ideias diferentes, ideias interessantes. E para isso, você vai precisar entender isso da frequência, de quanto você consegue conversar com a sua audiência, que é o que a gente vai falar no próximo episódio, para te falar o que nós achamos sobre o futuro do marketing, né? Exato, é isso mesmo. E então segue a gente nas redes sociais, no YouTube, assina o podcast onde você estiver ouvindo, no nosso Instagram, na nossa bio, tem o link da nossa newsletter. Embaixo do vídeo do YouTube também tem o link da newsletter para você continuar em contato com a gente, para você saber quando os episódios saírem. E isso foi o Futuro do Marketing, segundo eu, João Bogado, e o Rock Vega, que está aqui comigo. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado.